Vem pra cá, Alessandra Vanti! Bom dia, bom dia, bom dia! É com muita honra que eu faço a abertura deste evento maravilhoso. E com muita alegria no coração que eu venho falar com vocês sobre inteligência espiritual e sobre o poder da palavra. Como uma única palavra pode mudar nossa vida. E a pergunta que não quer calar é: qual é a desculpa que você está se dando para não ser a pessoa que sempre desejou ser? A verdade é que diariamente nós somos bombardeados com respostas. Respostas sobre como devemos viver, o que devemos valorizar e até o que devemos ser. Mas quantas vezes nós paramos para questionar se essas respostas estão realmente alinhadas com o nosso propósito de vida? A verdade é que nós estamos a uma decisão de nos transformarmos na pessoa que sempre desejamos ser. E essa decisão começa com uma pergunta, a pergunta certa. A ciência nos ensina que o nosso cérebro é uma ferramenta poderosa de resolução de problemas. Mas para a gente engajar essa ferramenta de forma poderosa, nós precisamos aprender a formular as perguntas que revelarão os nossos caminhos mais sinceros e verdadeiros. Agora imagina, por um instante, você ter a coragem de fazer a pergunta essencial a si mesmo. Imagina silenciar em meio ao caos e à rotina e se escutar. Talvez sentir pela primeira vez o poder de direcionar a sua vida para caminhos que te conectam com a sua verdadeira essência. E isso não é sobre encontrar as respostas. É sobre se conectar com a parte mais profunda de si mesmo. Aquela que sabe quem você é e o que você verdadeiramente deseja. Quando fazemos essa conexão, algo mágico acontece. Não só transformamos as nossas vidas, mas passamos a tocar a vida das outras pessoas. Nosso propósito se clarifica e nossa existência ganha um significado maior. Não buscamos mais o sucesso pela expectativa dos outros, mas sim pelo impacto e pela contribuição que podemos gerar no mundo. E esse, meus queridos, é o verdadeiro poder da inteligência espiritual em ação. Por isso, hoje eu vou compartilhar com vocês o Pentagrama do Destino. É uma jornada de 5 portais que atravessaremos juntos. Cada portal é crucial na nossa jornada de reconectar com a nossa essência e de clarificar o nosso propósito. Ao final dessa palestra, vocês não só perceberão o poder que reside dentro de vocês, como terão as chaves para desbloqueá-los. E assim fazer a sua luz brilhar ainda mais forte. E agora eu faço para vocês a pergunta da coragem. Vocês estão prontos? Eu quero que vocês coloquem a mão no coração agora e diga: eu estou pronto. Esse é o primeiro sim. Essa jornada começa para mim de despertar em 2013, quando eu cheguei num lugar que eu achei que tinha conquistado tudo que era importante para ser feliz. Eu cheguei lá, mas um vazio existencial tomou conta de mim. Era uma dor que começou no emocional, veio para o físico, era como se um ferro entrasse no meu peito e eu falava: e o que mais? Isso é tudo? Nessa crise existencial, eu não sabia o que falar, como falar, porque afinal do que eu ia reclamar, mas depois de ter perdido 14 quilos em 30 dias, eu resolvi romper o silêncio e fui falar com a minha mãe. E aqui eu trago a importância de a gente honrar os nossos pais, porque é o primeiro passo da gente fazer a nossa reconexão. Então, eu honro a minha mãe, está aqui,
Porque mesmo quando eu não acreditava mais em mim, ela estava ali sempre me apoiando. E aí, no desespero, eu falei para ela, contei tudo para ela e ela falou assim para mim: filha, procura a sua espiritualidade, levanta a sua cabeça, tenha fé e continue caminhando. Mas eu sabia que eu precisava de me desapegar de várias coisas e situações naquele momento. E ela falou para mim: fica tranquila, as pessoas que não ressoarem com o seu propósito sairão da sua vida. E está tudo bem, ao mesmo tempo que outras incríveis aparecerão. E assim foi. Eu percebi que eu precisava construir uma ponte para sair daquele lugar. Porque afinal eu ainda não estava preparada, né? A gente não pode simplesmente se jogar. E assim foi. Eu estudei, me desenvolvi, entrei no desenvolvimento pessoal. Uma voz ficava na minha cabeça: até quando você vai ficar assistindo a vida passar da sua janela do castelo de cristal? Que na verdade era uma prisão emocional que me mantinha ali. E essa pergunta ficou martelando e eu trilhei o caminho. E foi em 2021 que eu consegui materializar tudo aquilo que eu passei na minha jornada e com os atendimentos, com os meus clientes. E assim surgiu o fluxo perfeito. Esse é o símbolo que eu fui desenhando no decorrer. Quando a gente olha para um triângulo aqui no meio, a gente vai fazer a integração aqui. Nós não somos só um corpo. Nós somos um corpo, uma mente e um espírito, que está no centro. Quando a gente olha o círculo, é o todo. Então, nós estamos dentro do todo, estamos imersos nisso. Cada ponta da estrela, ela vai para fora. E cada um desses símbolos aqui são os portais que vão nos levar para dentro, para quem nós somos, para a nossa essência, que é a integração de tudo isso. Não ignorar mais a mente ou o espírito ou o corpo, mas sim fazer a integração de tudo isso. E assim a gente chega no portal Reconexão. A pergunta que abre esse portal é: quem sou eu? O insight que me deu para esse portal foi uma frase do Mestre Jesus que ele diz: vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Então a gente se lembra que nós somos filhos. E aqui, se eu sou filho, eu tenho acesso. Então meu pai é o dono do caminho. Ok, fiz a conexão, reconectei. E aí, por que não é tão simples só reconectar? Porque a gente tem uma mente. Quando a gente lembra que tem a mente, a gente vai para o portal ressignificar. E aí, o que está me segurando? Quais são as histórias que foram contadas e que nós continuamos nos contando diariamente, que nos prendem ali? Que faz a gente se desconectar de quem realmente nós somos? Esse é o portal que talvez a gente passe mais tempo, porque são muitas histórias que a gente precisa ressignificar. Esse é o portal de identificar, de aceitar que as histórias foram contadas e recontadas por nós e, sobretudo, perdoar quem as contou e a nós mesmos. E também as nossas atitudes, ações e construções que fizemos a partir dessas histórias. E aí a gente vai para o portal ativar. Ativar a identidade da nossa persona, porque em essência nós somos, mas em identidade nós estamos. E aí é importante a gente lembrar qual é a missão, qual é a visão, quais são as lentes pelas quais a gente enxerga o mundo, os nossos valores, aquilo que faz a gente tomar uma decisão, o nosso propósito, o como a gente faz, usando as nossas forças, os nossos talentos, aquilo que faz a gente ser único. Uma vez que a gente identificou, teve clareza disso, a gente vai reprogramar. Ok, já entendi, vou dar novos comandos, mas não basta só falar. O portal reprogramar é ser, é dizer e sentir que é, para que a gente consiga
projetar. E aí a gente chega no portal projetar. O portal projetar é transbordar o seu ser. É se projetar no mundo através das relações, do trabalho. Não importa qual trabalho a gente faça. Não importa qual a profissão. Não é a profissão o nosso propósito. O nosso propósito é ser com os nossos talentos únicos. Seja um garçom, um médico, seja o que for. Mas transbordar desses talentos únicos neste portal. A beleza disso tudo é que quando a gente olha para esses portais, não existe uma regra de qual é o primeiro. Às vezes, a gente vai estar no mesmo dia, na reconexão, tendo que se lembrar que nós somos filho, que temos acesso. No portal ressignificar, porque a gente tem que ressignificar uma história que foi contada para dar um significado diferente, para que então a gente possa se projetar. Mas quando a gente começa a ter a clareza de que isso está acontecendo o tempo inteiro, é o espiritual, é o mental, é o corpo. Quando a gente se projeta, é o nosso corpo, é a nossa fala, a nossa voz, um olhar, está se projetando, se conectando com o outro. E aí, quando a gente olha para a nossa história, qual é o lugar, o nosso lugar nesse mundo? Muitas vezes a gente busca o sucesso, né? Eu vou chegar lá, eu vou conquistar, mas a que preço? Quem já chegou nesse lá sabe que muitas vezes esse lá não é bem aquilo que a gente estava buscando, que falta algo, falta um significado maior. E aí, quando a gente olha para a nossa história, várias pessoas passaram pela Terra e construíram essa Terra que a gente encontra hoje. Quando a gente olha, por exemplo, para Cristo e para os apóstolos, Cristo tinha uma mensagem, era a mensagem do amor, para trazer isso para a gente. E os apóstolos ajudaram ele a trazer isso. Naquela época, eles não tinham dinheiros, eles não tinham tecnologia, carro, energia, nada disso. E ainda corriam risco de morte. Mesmo assim, eles usaram o melhor de si, ocuparam o lugar deles nessa terra e fizeram a parte deles. E nós? Nós somos a bola da vez. Somos nós, os arquitetos do amanhã. Somos nós que estamos escrevendo a história do nosso futuro. E o convite que eu faço é: faça a sua luz brilhar, se conheça, se reconheça e deixe a sua marca no mundo. Gratidão. Obrigada por me escutarem. Aqui eu deixo o meu @ Alessandra Vante. E eu me sinto muito honrada por estar aqui e ver o rostinho de cada um de vocês fazendo parte desse movimento. Gratidão. Parabéns, Ale. Parabéns. Que show, né?